Primeiro é um prazer estar aqui, né? Ser convidada pela Isabel, por Imaculada, assim, é o maior prazer de verdade. E apresentar, falar da nossa escola e apresentar o projeto é para mim, assim, de grande importância. Eu sempre digo para a Isabel que o meu sonho, eu acho que é o dela também, é ver o projeto implantado em todas as escolas, mas não só de Teoflotone, em todas as escolas do Brasil e do mundo, porque a gente acredita mesmo no projeto. Que eu vou falar aqui para vocês, vou ser o mais breve possível. A Isabel tinha me dado 1 hora, mas eu vou restringir lá alguns minutos, porque houve um atraso, e a Isabel fala e tem tanto para falar, né? Acho que ela falaria aqui, sei lá, 20, 30, 40 horas sem parar e falaria bem e nos satisfaria, né? Deixaria-nos satisfeitos. Mas aí eu vou apresentar rapidamente, porque essa prática nossa, ela começou, na verdade, em 2000. Na verdade, eu conheci a Isabel fazendo uma palestra como essa. E na época, a gente estava assim com a escola cheia de problemas, muita indisciplina, muito problema com violência. E eu estava, como a Isabel contou aqui, naquela época eu estava angustiada, estava sofrendo. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Parece que está tudo contra mim, parece que está tudo contra a escola, contra a educação. O que é que dá para ser feito? Então foi quando eu ouvi a Isabel falando sobre o projeto Valores Humanos na cidade de Teoflotone e na possibilidade desse projeto se estender para as escolas, se estender para as repartições. Eu me encantei imediatamente. Eu acho que é o que vai acontecer com vocês. Eu fiquei assim encantada e falei, nossa senhora, é disso que a gente está precisando. E parece que a gente descobriu a galinha dos ovos de ouro. Porque realmente de lá para cá, não é que a nossa escola hoje não tenha problemas, é impossível numa sociedade em que vivemos, uma escola situada num bairro periférico. A gente trabalha aqui pertinho da Docto, no bairro São Jacinto, então é um bairro com uma peculiaridade de clientela muito grande, porque aqui na nossa escola, aqui no bairro São Jacinto, a gente tem alunos de classe alta, de classe média, de todas as classes. A gente recebe alunos de inclusão na nossa escola, a gente é uma escola do projeto Incluir, uma escola inclusiva. Então, assim, a gente recebe um número muito grande de alunos com deficiência, um número muito grande de alunos, filhos de professores, filhos de gerentes de banco e assim por diante. E recebe também os nossos aluninhos tão queridos e tão esperados por nós, que vêm lá do Boiadeiro, né, hoje chamado Novo Horizonte, que vem do Jardim Serra Verde, que vem de todos os bairros daqui da localidade, porque o São Jacinto hoje não é mais o São Jacinto, né? São Jacinto é um bairro tão grande que ele foi subdividido em alguns bairros. Então a gente recebe esses alunos de vários lugares, inclusive do centro da cidade. Então a gente fica pensando assim, é possível mudar, é possível fazer alguma coisa diferente? Foi aí que a gente, será que eu consigo vir aqui? Ah, tá. Foi aí que a gente começou. Bom, vou falar rapidamente, mostrar como que é a nossa escola. Foi o que Isabel me pediu. Tá aí a identificação, já falei, né? O projeto está lá. Ah, tá, a gente começou em 2004, mais ou menos, eu conheci a Isabel. Em 2000, a gente convidou a Isabel para ir para a escola, a gente pensou no projeto na escola e a gente teve a honra, a satisfação de recebê-la algumas vezes em nossa escola. E lá ela implantou o projeto para a gente. Lá ela falou disso, das 5 técnicas. Lá ela fez técnicas de relaxamento e meditação com a gente. Lá ela contou história. Então foi com ela que nós aprendemos a nossa prática de hoje. Com a prática dela, hoje a gente meio que imita. Então ela é uma das nossas. Hoje eu não sei dizer se eu sou parceira da Isabel ou se a Isabel é minha parceira. Tanto é que eu perguntei para ela, Isabel, posso colocar que você é minha parceira na escola? Claro, Cristina. É porque hoje se confunde, né? Ela me chama de parceira, mas na verdade a nossa grande parceira é ela que foi para a escola aqui junto com a gente e está até hoje. A maioria do material que nós temos foi produzido e enviado por ela. Outra parte a gente produziu, a gente enviou. A gente tem outros parceiros além da Isabel, que depois a gente vai falar sobre eles.
Bom, aí está só uma breve apresentação. A gente sabe como a sociedade está. Eu acredito que a grande maioria de vocês, professores, diretores, supervisores, tenham os mesmos problemas que nós temos, de indisciplina, do alto índice de violência, de meninos marginais mesmo dentro da escola. A gente não pode negar, isso é fato, né? Isso é fato hoje, adolescentes que estão já na marginalidade, que já estão no tráfico, já são usuários de droga e que estão na escola pública. Porque, afinal de contas, o lugar deles é lá mesmo, né, gente? Não dá para a gente fechar a porta, não dá para a gente fazer seleção, não dá para fazer asepsia. Então, é lá que é o lugar de cada um deles. Não é porque o juiz manda, mas é porque lá é o lugar deles. Então, acredito que vocês, como nós, também recebam e tenham todo esse tipo de pessoas nas escolas de vocês. E aí a gente montou, elaborou, pensou, e está lá. Eu vou falar um pouquinho como acontece na prática. Na fase de sensibilização, eu já me adiantei, correndo um pouco, a Isabel esteve lá, fez palestra, essas fotos são todas da época, ela continua a mesma. Essa foto é de 2005, onde ela foi e fez palestras para os pais, para os professores, para nós, para os alunos. Aí são nossos meninos, nossos professores, lá na prática. São momentos em que a gente estava desenvolvendo o projeto, desenvolve o projeto. As 5 técnicas, a Isabel acabou de falar. A gente, além de trabalhar com as atividades interdisciplinares, na transversalidade, a gente trabalha diretamente com as 5 técnicas na escola. Um pouquinho, a gente vai adaptando. Eu acredito que cada escola vai adaptar o projeto à sua realidade. Outro dia conversava com a Isabel. Isabel, esse ano está tão difícil, quem é diretor deve saber. Eu sou de escola estadual, talvez seja diferente, mas as atribuições de um diretor, de um supervisor, de um professor têm aumentado muito. Nós hoje somos professores, somos educadores, mas somos muito mais que isso. Então fica difícil, tem algumas semanas, da gente conseguir fazer as 5 técnicas. Aí ela falou, Cristina, não tem problema. Não tem problema, a semana que não der para 5 técnicas, que sejam feitas 2, 3, 4, quantas forem possíveis. O que a gente não pode é parar, e ela tem razão. A semana que não dá para fazer as 5 técnicas, a gente faz 2, a gente faz 3, mas a gente nunca parou com o projeto na escola. 2006 ele já estava implantado, já estava acontecendo, 2007, 2008, já estamos no 4º ano do projeto. Bom, o programa de desenvolvimento, como o projeto acontece, como a Isabel acabou de falar, a gente faz assim uma adaptação ao projeto de Isabel, à realidade da escola, né? Nós trabalhamos a citação, a gente tem feito um pouquinho diferente. Como a segunda-feira a gente se reúne, toda segunda, para cantar o hino nacional, para fazer oração com todos os alunos da escola, nesse momento, na segunda-feira, a gente faz também a citação. A gente sempre escolhe, cada semana, um professor diferente. Para que a princípio eu fazia. Eu falei, não pode ser assim. Porque se só eu falar, só eu fizer a reflexão, vai ser só a minha visão que vai ser passada para eles. Então a gente foi adaptando o projeto ao longo dos anos. E a cada ano o projeto modifica. Porque o projeto também não está pronto e acabado. Como nenhum projeto, né? Então a gente faz a reflexão, a citação, é sempre um professor, um supervisor, um funcionário da escola quem faz. Sempre a gente faz na segunda-feira, aproveitando a oportunidade que os alunos estão sempre juntos. Outro dia, não necessariamente terça, a cada ano a gente tem adaptado, né? A gente canta com os meninos. É escolhida uma música, como a Isabel disse, que tenha algo a ver com a citação. A citação vai trazer um valor. A gente olha a necessidade. Se o problema de violência está muito por ali, aí a gente trabalha uma citação que lembre o valor da paz.
E aí, nessa citação, a gente escolhe desse valor, dessa virtude, a gente escolhe a música, e aí qualquer música vale, né? Vale musiquinha infantil, vale musiquinha de Legião Urbana, vale qualquer música. O importante é trabalhar o canto. E o canto, como ela mesmo disse, é importante que seja em grupo. Tá? Aqui são fotos dos nossos meninos ouvindo história. A gente conta a história para eles. Na escola a gente já implantou o sistema de som. Todas as salas de aula têm caixinha de som. E a gente, às vezes, conta a história de cá, às vezes, quando não dá. Eu acho que é melhor contar a história com os meninos juntos, como estamos aqui. É melhor. Mas tem semana que é impossível. Acontece algo, não dá, correria, aí a gente conta cá de dentro. Mas é sempre uma professora, um funcionário, sempre fazendo o revezamento. O que a gente não faz, a gente não permite, a gente não gostaria e não acha que é bom, é que a mesma pessoa faça sempre as mesmas técnicas toda semana. Então, esse revezamento eu acho muito importante. O professor, quando não é possível reunir todos os meninos no pátio, ele vai lá, tem professor que é tímido, né? Tem pessoas que são muito tímidas ou muito orgulhosas, e aí vão lá escondidinhos perto da caixinha de som, lá no aparelho de som, simples que a gente tem, e ali bem escondidinhas elas contam as histórias, ou leem, sempre quem providencia as histórias, a citação, a cópia, aí esse serviço fica com a gente, da direção, a supervisão, site de Isabel, a própria Isabel manda para a gente, e a gente já providencia isso daí. No outro dia, a gente faz a técnica do sentar em silêncio. Gente, eu queria contar uma experiência assim, magnífica para vocês. À medida que vocês forem trabalhando com a técnica sentar em silêncio, parece que é a mais difícil, né? A princípio, quando a gente visualiza o projeto, que a gente pensa o projeto, geralmente as pessoas falam, Cristina, sentar em silêncio, meditar, meus alunos não vão conseguir meditar. Geralmente os professores e os diretores falam isso comigo. Eles não vão dar conta de meditar. Viram como foi difícil aqui nesse nosso grupo, na hora da meditação? Ainda teve algumas pessoas que não conseguiram meditar mesmo, se distanciar daqui do grupo, fechar os olhos. E isso é natural. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, porque a gente faz cada técnica uma vez por semana. São as 5 técnicas a semana. A gente repete toda semana 5 técnicas. Então, nas primeiras 2 ou 3 semanas, no máximo, 2 ou 3, houve uma agitaçãozinha, como houve hoje aqui, uma conversa, mas lá pela 4ª semana em diante, e até hoje, a técnica que os meninos mais gostam, é incrível dizer isso, mas a que os meninos mais gostam parece ser a meditação. É tanto que eles perguntam para a gente, ô tia, vai ter meditação hoje? É impressionante, gente. E promove uma paz, promove uma harmonia, uma tranquilidade na escola. Depois que passa a meditação, o sentar em silêncio, fica um bom tempo, sabe, aquela tranquilidade. Então a gente, assim, eu acredito muito na meditação. Desde quando eu comecei a meditar junto com os meninos lá na escola, naquele ano que eu aprendi com a Isabel, que eu ouvi ela falar dos benefícios da meditação, de lá para cá, sinceramente, minha vida modificou. Modificou muito e muito para melhor. Então a gente tenta passar isso, porque a gente acredita naquilo que a gente está falando. Depois vem a atividade integracional. Isabel já falou da importância. A atividade integracional, geralmente o professor faz dentro da sala de aula. A gente procurou adequar, né? Ou é um trabalho manual, ou é um trabalho de uma oficina, ou é sempre uma brincadeira, um jogo. Então, sempre eles fazem uma atividade que seja em grupo, que seja integracional. Essa atividade integracional, a gente já teve ano que a gente já definiu para a escola inteira a mesma atividade integracional. E esse ano a gente deixou um pouco mais livre, porque os professores começaram a dizer assim, a nossa escola é do 1º ano ao 9º ano. Então, a atividade do 1º ano, às vezes, ela não satisfaz o 9º ano.
E fica muito difícil para mim, enquanto quem coordena o projeto lá na escola, para que ele fique firme, para que as pessoas não esmureçam. Então, estou sempre à frente do projeto. Fica muito difícil eu buscar uma atividade para o primeiro, uma para o quinto, uma para o nono. Então, a gente conversou, tudo é sempre conversado, tudo é sempre combinado. E aí, os próprios professores, de acordo com a idade dos alunos, é quem escolhem e planejam a atividade integracional. Queria só lembrar que lá em 2006, quando a gente começou, depois a gente evoluiu, né, Isabel? A Isabel, ela sugeriu para a gente. Quando a gente começou, nós achamos que era complicado trabalhar com citação, olha só. A gente estava lá começando, não tinha experiência nenhuma, não tinha nenhuma escola que contasse a experiência para a gente também. E aí a gente começou fazendo com temas. A gente trabalhava o tema, mas não trabalhava a citação. A gente trabalhava o tema amizade. E aí tudo tinha a ver com amizade, como tem com a citação também. Mas a gente ainda não trabalhava a citação. Isabel foi lá e sugeriu que trabalhássemos a citação e achamos que valeu a pena. Nós acreditamos que o trabalho a partir da citação, com a citação, é ainda mais rico do que com o tema. Só um exemplo de algumas citações que a gente trabalhou ao longo desses anos. Eu ia contar algumas coisas, mas vou pular essa parte, né? De como e por que a gente trabalhou cada citação. Na verdade, a gente busca, de acordo com a necessidade. A gente tem assim, os meninos estão com muita raiva, estão muito brigando, estão muito irados. Então, aí a gente busca uma citação que tenha a ver, que possa modificar aquela realidade, que tenha uma virtude que possa modificar essa questão da ira, da raiva. E a gente vai buscando, vai no site da Isabel, nas citações que ela mandou, busca em livros e a gente vai criando. Essa, por exemplo, foi numa época dessa. Guardar raiva é o mesmo que beber veneno e querer que o outro morra. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Vou falar só um pouquinho sobre esse. Nós trabalhamos essa citação em 2007. Na verdade, a gente pode repetir as citações, tá? Pode repetir sem problema, é bom que repita, né? No outro ano pode repetir algumas, as que a gente acha melhor. Pode repetir história. As histórias que Isabel conta eu já ouvi muitas vezes e cada vez que eu ouço eu gosto mais e tiro mais proveito. Então pode repetir história, pode repetir citação, pode repetir música, sem problema nenhum. O que a gente evita é no mesmo ano repetir. No mesmo ano a gente muda toda semana. No ano seguinte a gente pega uma ou outra mais valiosa e a gente repete. Essa aí nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. A gente trabalhou em 2007 e a gente trabalha e a gente cola na parede da escola toda citação. Toda semana a gente cola uma citação diferente. Toda semana cola uma citação diferente. E os meninos vão, como disse a Isabel, a citação ela fica no subconsciente. Não é isso? Ela vai para o subconsciente. Então, os meninos, quando produzem produções de texto, quando fazem algum texto, em geral, eles usam a citação nas produções. Isso é muito interessante. E quando o nono ano me pediu, naquele ano, para fazer uma camisa da escola para eles, todo ano a gente autoriza. Só o nono ano tem direito de fazer uma camisa diferente. Eu falo com eles assim, escolham o que vocês querem, falo mais ou menos o que pode ser, definam a cor e tragam para mim, para a gente aprovar ou não. De acordo com a frase, a gente aprova ou não, dá sugestões, etc. Quando eles trouxeram o protótipo da camisa, era essa a citação. Eles colocaram essa e os meninos escolheram, não fomos nós que escolhemos. Então, achei muito interessante. Tudo que temos é emprestado. Se não podes fazer tudo, faça tudo o que puder. Não há dor que dure para sempre. Depois da chuva, o sol sempre aparece. Eu lembro que quando a gente trabalhou essa citação, a gente tinha uma criança, uma menina, que havia perdido a mãe. E a gente estava tentando ajudar essa criança. A gente, sim, de todas as formas a gente ajuda, a gente participa da vida dos meninos, de todo jeito que é possível na escola. Mas a gente queria mais. E aí, na semana seguinte, a gente trabalhou essa citação, e aí contamos a história, de forma indireta, né? E acho que conseguimos atingir o nosso objetivo.
Bom, essa aqui, Isabel fala sempre, ela deve ter, você falou hoje? Para fechar a cara você gasta 32 músculos, para sorrir apenas 14. Sorria nem que seja por economia. Bom, né? Vou pular citações. É só exemplo de algumas as estratégias que a gente utiliza na escola para avaliar, são muitas, é claro. A avaliação ela é cotidiana. De toda forma, as reuniões acontecem de verdade, tem que acontecer para revisar o projeto, para rever, para ver o que está dando certo, o que não está. Reunião para saber o que você sugere, o que os professores sugerem. Quem tem uma história boa que pode trazer para a gente? Isso é muito importante. Quem acha que essa citação está boa, quem acha que deve ser outra. Então a gente sempre está fazendo esse tipo de reunião, comentando, conversando, avaliando o projeto, replanejando. Sempre que é possível, Isabel vai, a escola a gente convida, e aí vai. Até o ano passado fizemos o diário de bordo, esse ano não deu para fazer o diário de bordo, mas o diário de bordo é muito interessante, numa outra oportunidade eu conto para vocês e mostro. E a forma mais importante de avaliar são as observações relacionadas principalmente à mudança de atitude. É aí que a gente avalia mesmo. Tá? É claro que tem questões do projeto lá nas avaliações, tem sim, qual a citação, a história da semana, mas a forma mais importante é a mudança de atitude. E essa mudança de atitude tem ocorrido na prática. Tá aí a logomarca da escola, do projeto. Bom, nós acreditamos que as pessoas, elas esquecerão o que você diz. As pessoas esquecerão o que você faz, mas as pessoas jamais esquecerão o que você as fez sentir. E é isso que a gente quer passar para o nosso aluno. A gente quer que ele não esqueça da gente e não esqueça dos valores que ele ensinou, que ele aprendeu na escola, das virtudes que ele aprendeu, o que ele vivenciou, o que ele teve como exemplo, porque na verdade valores e virtudes a gente não ensina, né? A gente pratica e a gente acredita que a gente, pelo menos tentando, a gente está. E vendo uma mudança de hábito, de atitude, também a gente tem vivenciado. Como eu disse, Isabel, a nossa grande parceira, né? E nós temos a Ivanilde, que é uma parceirona da gente, da superintendência, e o Duane, que infelizmente não está mais em Teoflotone, mas que de lá de onde ele está, só para vocês terem uma ideia, ele acredita tanto no projeto, ele abraçou tanto o projeto, ele e a Ivanilde, que eles mesmo estando longe, mandam para mim, enviam por e-mail, tudo que eles acham de valores humanos, eles mandam para mim. Então quero agradecer a Isabel, a parceirona, a parceria, ao Duane e a Ivanilde que não estão aqui, agradecer a Deus por ter oportunizado, né? Da gente ter essa experiência com esse projeto. Gostaria muito que cada um de vocês pudesse realmente acreditar e trabalhar o projeto, implantar o projeto nas escolas de vocês.